Muito boa tarde a todas e a todos, as irmãs e os irmãos que estão me assistindo. Ainda não conseguimos fazer a live, são necessários 50 inscritos no canal. E com fé em Deus, na próxima já haverá os 50 inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Centro Espírita Josué Caboclo Cigano. Vamos iniciá-la, como sempre iniciamos, com a oração inicial. Fechem os olhos, elevem o coração a Deus, coloque as mãos sobre os joelhos, com a palma virada para cima e aberta. Meu Deus, ajudai-nos a seguir o nosso caminho. Nós pedimos por nós e por nossos irmãos que precisam crescer e evoluir, assim como nós, para que possamos entender melhor as palavras do seu Filho, que nos guia como um mestre que o é. Obrigado, Senhor, pelo envio dele. Muito obrigado. Que assim seja. E na aula de hoje, nós vamos começar pelo começo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que foi escrito por Allan Kardec, que possui 5 grandes obras que são chamadas a codificação do Espiritismo. E a gente precisa conhecer o máximo que a gente puder conhecer nessa encarnação, senão a gente veio fazer o que aqui, né? Então hoje começa, a partir do início, a leitura e interpretação deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base da doutrina que é seguida aqui no Centro Espírita. Para você que está com o Evangelho aberto, introdução, item número 2. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Ele inicia: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvessem concebido. E o que é que isso significa? A linguagem é do século XVIII, então vai haver uma certa busca por palavras mais, vamos dizer assim, mais complicadas de ser usada no cotidiano. Nós vamos interpretando a cada parte. E por favor, deixe nos comentários, e quando for uma live, assista ao vivo e peça-nos para que possamos corrigir algum erro que você note, ou alguma falha, ou até mesmo uma ausência de interpretação daquela parte que você não entendeu. Então vamos lá. Ele diz: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, o que é que significa isso? Ele diz que se o espiritismo fosse só daqui deste plano terreno, fosse uma coisa material, puramente humana, ele engloba também os seres humanos já desencarnados, mas se fosse somente humano, não ofereceria por penhor, o que é o penhor? É a garantia. Não ofereceria como garantia, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ou seja, a única garantia que a gente teria seria as próprias dádivas daquela pessoa que a trouxe, as próprias luzes, né? O próprio conhecimento, a própria clareza que a pessoa que nos trouxe. Então, somente seria focado naquela pessoa, e não é. O Espiritismo aqui já começa dizendo que não é de uma só pessoa. Ora,
Ele continua: ninguém neste mundo poderia alimentar fundamentalmente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Como eu acabei de dizer, a gente não tem como dizer que é só de uma pessoa só, que só uma pessoa não traz essa verdade, e que essa verdade não pode ser absoluta. Ele continua: se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestados a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Ou seja, se for só de uma pessoa só, a gente tem que acreditar na palavra dela, que está dizendo que recebeu aquilo. Ele continua: admita, de sua parte, sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então ele está dizendo que se a gente pudesse admitir isso, a gente teria que aceitar que essa pessoa poderia ter até seguidores, mas não seria no mundo todo. Não seria, todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro. Então o que ele diz? Ele está dizendo que a vontade de Deus é nos revelar a trajetória do bem, do amor, e pelo caminho mais rápido e autêntico. Qual é o caminho mais rápido e autêntico? Você que está nos assistindo, a resposta correta é o exemplo. É o caminho mais rápido e autêntico que tem para ensinar uma pessoa. Por isso que o exemplo é tão importante. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, do norte ao sul da terra, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio, de lhes ouvir a palavra. Então, ele está dizendo que indo de norte a sul, em todas as partes, mas que ninguém possui o privilégio de lhes ouvir a palavra. Todos nós trazemos a palavra de Jesus, a palavra de Deus através do nosso Mestre Jesus, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Olha que coisa linda. Então, ele continua para explicar essa parte. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não era assim quando milhões de crianças veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Então, o que é que ele está dizendo? Que um homem pode ser enganado, inclusive a si próprio. Com sombras, com zoadas, ele pode acreditar que aquilo pode ser o demônio, pode ser... E é só o vento batendo numa galha. Então, ele está dizendo, já não era assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa? Um clarão no céu, né? Já não era assim. O índio, os povos indígenas acreditavam no Deus do trovão, que tinha o Deus do trovão, tinha o Deus das águas, tinha diversas entidades, né? E o Deus do sol e o Deus de todos os deuses, Deus da natureza. E ele diz aqui, constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Essa manifestação pluralística de Deus. Ademais, de deuses não, de Deus. A versão pluralística no sentido não de ter vários deuses, para que eu não seja mal entendido. É de ter o sentido de que todo local se encontra a Deus. Das 5 religiões que nós temos, e eu digo religiões não no sentido de ramificações do cristianismo, porque esse nós temos demais, nem ramificações de outras religiões, mas das religiões que são apresentadas, o politeísmo é uma das mais antigas, né, que é a observação de diversas pessoas em conjunto que viram algo acontecer e acreditavam que seriam aquilo e repassaram de um para o outro.
Então a própria pessoa que fez, o sacerdote que fez a religião, ele estava se enganando, né? Ele estava enganando a si próprio e acabou enganando os outros. Mas não quer dizer que ele fez de propósito. Não. Inclusive é o nosso caminho buscar o conhecimento para saber identificar a diferença. Ademais, pode-se fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Então a pluralidade, a coletividade de instituições que estudam sobre a palavra de Deus não tem como desaparecer, e elas não se contradizem. O amor é sempre o único ponto em comum a todas elas. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ele cita essa parte porque na França naquele tempo estavam queimando os livros, como foram queimados em diversos países em diversos momentos da história. E agora a gente pode fazer uma correlação isso ao presente como proibindo o meio de dispensar o conteúdo, não de dispensar de jogar fora, mas de espalhar por aí o conteúdo, né? Que é a rede social. A gente só tem esse caminho mesmo, não tem mais como fazer uma edição de um livro, não tem nem papel para isso tudo, tanto que é produzido de conteúdo hoje. Então é muito complicado a situação planetária. A gente está economizando por diversas formas aqui na rede social. E a limitação deste uso é igualmente como queimar livros. É igualmente como não, é igualmente a queimar livros, né? Porque o livro é a forma de você proliferar proliferar tem uma palavra que é para o mal, mas é assim, é proliferar o conhecimento, é espalhar o conhecimento, assim como a rede social. Ela não serve só para práticas de esporte, lazer e entretenimento. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na Terra. Ele está dizendo que pode acabar todos os meios de proliferação do conhecimento, queimar todos os livros, mas a fonte da doutrina, do estudo do amor, não deixaria de conservar-se inexaurível, pela mesma razão de não estar na Terra. Então, ela não deixaria de ser tão presente e tão difundida e de forma tão séria se tirasse toda forma de repassar o conhecimento, porque ela não está na Terra. Se a gente tirar todos os meios terrenos, ela ainda vai estar presente, porque ela vem do mundo espiritual. A doutrina, o amor, ele vem do mundo espiritual, não do material. De surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Descedentar-se é seguir os descendentes, é seguir as histórias que o pai traz para o filho, que o filho traz para o outro filho e assim por diante. De surgir em todos os lugares, de poderem todos descedentar-se, nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém poderá atingir. Então, aqui está dizendo que mesmo que acabem os homens para espalhar o espiritismo, a atuação atinge a todos os outros homens, mesmo aqueles que não querem que eles sejam difundidos. A atuação dos espíritos atinge eles, e aos quais ninguém pode atingir, ou seja, ninguém pode ferir os espíritos que trabalham para Deus. Ninguém. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Os médiuns que trabalham aqui nessa terra, encarnados, eles têm uma função importantíssima. Eles repassam essa mensagem dos espíritos e por vezes até se permitem utilizar como
corpo material para a incorporação temporária desses espíritos. É necessário citar que uma entidade de bem, uma entidade de luz, ela é uma entidade que já é bastante maturada que eu digo mais madura, ela é uma entidade que já faz muito tempo que não está aqui neste planeta encarnada. Então um espírito desse, uma entidade, um ser de luz não, perdão, um ser feito só de luz, ele não vai precisar de forma nenhuma e nem vai assumir nenhuma forma. Seria o anjo, é o anjo. Mas os espíritos que ainda possuem perispíritos, que têm uma elevação maior no seu grau de instrução, eles podem sim incorporar, mas eu quero lembrar muito a todos a partir deste momento: a incorporação ela não deve ser seguida por diversas horas. Aquelas incorporações seguidas por muitas horas, elas precisam de uma especial autorização, para dizer o mínimo. Elas nunca chegam a 10, 12 horas, como pode ser dito em algum local. Não existe isso. Não. Corporações, elas duram ali 2, 3, 4 horas. Mais do que isso, no espírito não vai aguentar. E como faz tempo que ele não incorpora, que ele não está em um corpo físico, o espírito não nasce, o espírito não incorpora pulando, ele não incorpora gritando, dando saltos. Ele faz tempo que ele não tem aquele contato com o meio físico. Se ele incorporou, imagine como se você passasse muito tempo sem andar. Você vai pular da cama e sair dançando? Não tem como, não é possível, não dá, tá bom? Então já fica a dica. As obras, o exemplo, desde o que a gente vem falando do comecinho, o exemplo, as obras chamadas por Jesus. As obras é o que a gente faz, os exemplos que a gente produz, eles é que ensinam de maneira mais rápida e eficaz. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Ora, não faz parte de nenhum culto existente? Não. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Entenderam? Não? Então, caso não tenham entendido, essa parte significa que, para aqueles que não entenderam, o espiritismo ele rompe qualquer relação de lugar, país, né? Aqueles países que são extremamente contra a religião, mesmo neles, as pessoas podem sonhar com seus parentes, seus amigos, seus espíritos mais queridos, que já fizeram a passagem dessa vida material, ou podem ter um contato com ele mesmo acordado e repassar isso para os de sua intimidade. Então, mesmo assim, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo, é isso. Cumpre seja assim, quer dizer, precisa ser assim, para que ele possa para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Todos os homens, entendam-se, todos os seres humanos, à fraternidade. E a fraternidade é uma das coisas mais bonitas que existe, que possa existir. A maioria das pessoas a utiliza como desdém ou para associações e entidades que, infelizmente, estão longe de atingir a fraternidade, por mais que a busquem. A fraternidade é o amor filial, que dizem que o amor filial só pode existir do pai para o filho, da mãe para o filho, do filho para a mãe, do filho para o pai, né? O filial, a filiação, por isso que é o amor filial. Mas o amor filial ele vai além disso, ele é o amor à amizade, ele é aquele amor, tanto que quando a gente faz a passagem dessa vida para outra, para a vida espiritual, nós entendemos que os laços que nos ligam nesta terra, neste plano, em relação aos familiares, à nossa família, podem ser revistos, porque família é realmente aquela que a gente escolhe. Os nossos amigos também são nossa família. Se não fosse assim, a aula passada, a adoção também não seria nossa família, né? Então é isso.
Se não se mantivesse em terreno neutro, o espiritismo, os espíritos, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Quer dizer, se não tivesse exposto para todos, só traria problema, ao invés de resolvê-los. Nesta universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo. Então, nessa forma grande de disseminar, de espalhar o espiritismo, está a força de ensino dos espíritos, está a força do espiritismo. E também causa de sua tão rápida propagação, o motivo dele se espalhar tão rápido. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Então, está dizendo que se fosse somente um homem que falasse isso, mesmo naquele tempo com a ajuda da imprensa, ou hoje com a ajuda das redes sociais, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, ao mesmo tempo, em todos os recantos do planeta, em todos os lugares do nosso globo, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, os mais conhecedores, a fim de que não haja deserdados, a fim de que ninguém seja deixado para trás, ninguém seja separado desse conhecimento. É uma vantagem de que não gozaram ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Ninguém alcançou todo mundo. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens. Então aqueles que falam mal do espiritismo não são temidos pelos espíritos e nem por quem acredita no espiritismo. Nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. O que é que ele está dizendo? Mesmo que haja uma catástrofe na Terra, mesmo assim, os espíritos não serão atingidos e eles continuarão trabalhando para Deus. É isso que ele está dizendo. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Então, não é só isso de bom que o espiritismo tem mesmo, vindo de uma posição tão boa. Essa posição boa, lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir dos espíritos. O que é que ele está dizendo? Essa posição boa, lhe concede aos espíritos uma garantia sem ataques contra todos os males que possam direcionar a ela, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. O que é isso? São dúvidas. Contradições são algo que se contradiz, algo que se coloca contra o que foi dito, uma dúvida. Os espíritos que impõem dúvida e a ambição de alguns diz que os pecados prediletos do demônio é vaidade e ambição. Por causa deles se surgiram todas as guerras. Ele continua: tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Então, ele está dizendo que essas dúvidas não se pode negar, são uma escolha, um escolho não é necessariamente uma escolha, tá? Um escolho está mais voltado para ser não escolhido, mas ser testado, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Então, é como a gente diz, não há um mal que não vem para o bem. Se essas dúvidas são trazidas, elas servem para fundamentar ainda mais o espiritismo, respondidas com sabedoria por aqueles que estudam o espiritismo. E todos vocês vão poder responder tais questões assim que se sentirem prontos. Vocês vão perceber que essas questões, na verdade, só fundamentam ainda mais a fé em Deus
e nas palavras de seu Filho Jesus. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Está dizendo que nenhum espírito, por mais evoluído que seja antes de Jesus, é dono da verdade. Então nenhum desses trabalhadores vão trabalhar individualmente dizendo que aquilo é a única verdade, que é o dono da verdade. Quem disser isso já está errado. Como foi visto agora há pouco, é plural. São todos envolvidos. Todos estão certos, porque não pregam a mentira. Então, ele está dizendo que tem um detalhe, porém, não é para todos o direito de se entrar em determinados mistérios. Então, por vezes, haverá proibição de ser respondido a pergunta. Por vezes, nós não entenderemos a resposta. E por outras vezes, a resposta, se for dada, vai gerar mais conflitos do que soluções. Então, como eu sempre digo, uma verdade dita de forma má para prejudicar é 10.000 vezes pior do que uma mentira dita para proteger, para preservar. Eu estou dizendo que é bom mentir? Não, eu estou dizendo que a verdade pode ser usada de uma forma tão ruim que ela atinge muito mais do que uma mentira. Olha que coisa. Ele continua que o saber de cada um dos espíritos é proporcional à sua depuração. Depuração é a sua retirada, é literalmente a sua purificação, a sua retirada de malefícios do seu ser. É abdicar de egoísmo, vaidade, ambição e tudo aquilo que nos atrasa moralmente. Que os espíritos vulgares, mas não sabem do que muitos homens. Está dizendo que os espíritos vulgares, que já fizeram a passagem para outro plano, não sabem mais do que muitos homens aqui desta terra. Então não é só porque é espírito que é conhecedor da verdade. Que entre eles, como entre estes, quer dizer, entre os espíritos, assim como entre os homens, há presunçosos e sofômanos, só sabe falar. Falácia, né? O mimimi. Sabe? A repetição. Que julgam saber o que ignoram. Eles julgam que sabem o que era a dor, mas eles realmente ignoram a dor. Eles, que eu digo, as pessoas que fazem isso, que elas querem lacrar. Elas querem colocar pessoas deste plano e do outro. Elas querem colocar suas vontades acima das dos outros e que a vontade deles seja feita. Não é respeitada, olha que coisa. É que o que ele quer seja feito, mesmo por cima da vontade alheia. Essas mesmas pessoas, por exemplo, gritaram: meu corpo, minhas regras. Ou seja, a vontade deles é prevalecida sobre o seu corpo. E você diz: mas não está certo, Lucas. Se você pensa assim, você também tem que aceitar que não importa o que aconteça, eu sou dono do meu corpo e ninguém pode me obrigar a fazer nada com ele que eu não queira. Aí você diz: ah, mas é assim. Será que você realmente pensa assim hoje, principalmente depois da pandemia e da obrigatoriedade da vacina? Será que quem não quis tomar a vacina teve esse direito? Será que uma criança que é obrigada pela justiça a tomar, que os pais não querem que ela toma, será que esse direito, meu corpo e minhas regras, foi respeitado? E por quem, se ele foi desrespeitado, por quem que ele foi desrespeitado? Não foi pelas mesmas pessoas que gritaram meu corpo e minhas regras? Entenderam? Não?
Bom, se não entenderam, eu estou dizendo mais claramente que as mesmas pessoas que disseram que a liberdade, melhor, as mesmas pessoas que disseram que a democracia tem que ser respeitada e que a vontade de todos é quem manda, mas que cada um deve ser respeitado dentro de sua vontade e não pode ser obrigado a nada, essas pessoas obrigaram cada um de nós a se trancar dentro de casa, a receber vacinas e a fazer o que não queria. Eu não estou de forma nenhuma dizendo para você não tomar a vacina. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós fomos obrigados a tomar. A questão é essa. Foi democrático? Porque se você acha que o povo tem poder sobre o seu corpo, porque era uma questão de saúde, não importa por que seja, se você acha que o povo, a democracia, tem poder sobre o seu corpo, é isso. Se você acha que não, então como é que você pode aceitar a obrigação de algo para com você? Abre um precedente terrível, qualquer que seja o motivo. Saúde pública, ordem pública, seja como for. Continuando. Ele disse que entre eles, como entre estes, está falando dos homens e dos espíritos, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, que julgam saber o que é amor, mas essas pessoas na verdade proibiram, gritaram, xingaram, lesaram, tiraram a honra e a liberdade, bateram nessas pessoas. Sistemáticos. É um sistema que tomam por verdades as suas ideias. Eles pegam o sistema e tomam por verdades as ideias do sistema, que é a coletividade em primeiro lugar, que é o bem-estar de todos, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados. Ah, existe espírito que está materializado? Lógico. Se você é apegado às suas coisas, se você é apegado à sua família, se você é apegado às pessoas, como é que você vai se desapegar dela só porque morreu? Daí nós temos o que as pessoas chamam de alma penada, que na verdade não tem nada a ver com alma penada, porque estar aqui neste plano não é uma pena, é a vontade, a vontade não, é o apego do espírito depois que ele faz a passagem. Este plano não é mais para o corpo espiritual, não é mais para o perispírito e para o espírito. E o perispírito começa a sofrer e se decompor. Nós vamos estudar isso no futuro. Então ele precisa seguir caminho, ele precisa ir para o seu local. Ele pode visitar aqui, mas não é para ele ficar aqui, sabe? Principalmente às madrugadas, é bem complicado. Principalmente não, nas madrugadas não se deve procurar fazer suas atividades espirituais durante a madrugada, depois do horário da meia-noite, que a gente chama do repouso noturno, né? De 10 horas da noite, que é o repouso, mas a partir principalmente da meia-noite, que é a virada para o outro dia, é o início do próximo dia, quando as entidades estão descansando, quando os espíritos mais evoluídos estão também em seu repouso, em seu horário de terminado o dia. Então muito cuidado com esse horário, com as trevas, com a escuridão. Aí ele continua. Os que já estão completamente desmaterializados se encontram despidos de ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impinjarem suas utopias. O mimimi está dizendo que os espíritos do mal, os demônios, os espíritos enganadores, porque um espírito que vem para enganar, ele não trabalha para Deus. Não. Então, os espíritos enganadores não escrupulizam, ou seja, não tem escrúpulos, não tem limites
em tomar nomes que não lhes pertencem. Então, às vezes, o espírito pode sim incorporar e pode sim sair dançando, que ele vive incorporando, que ele é do mal. Então ele já tem costume de incorporar, ele já vive aqui direto, ele não vai para lugar nenhum, ele está aqui neste plano, por que não? Então pode acontecer sim. Eu disse, o espírito não sai dançando, o espírito depurado, tá? Que ele está mais em estado espiritual do que material. ênfase, né? Frise-se. Então ele diz, não os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem. Eles usam desse nome para enganar as pessoas que o incorporam, ou até mesmo quem lhe escuta, para impinjarem suas utopias, para fazer o mimimi das suas utopias. Dizer, não, tem que tomar mesmo, você tem que ser igual a todo mundo, você não pode ser diferente, tem que seguir o fluxo. É esse tipo de pensamento que ninguém no espiritismo, dentro de nenhuma doutrina de amor, pretende pregar. Ele pode se enganar e chegar a pregar isso, mas isso é enganação dele próprio ou de alguém enganando ele. Não existe isso. Cada ser é um ser único, e a ciência mais prova isso a cada dia. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual. Ou seja, se a pessoa receber uma instrução e ela não é exatamente moral, ela é focada só naquela pessoa, um acidente, tal pessoa vai morrer. A gente teve meu Deus, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. A gente teve a Chagrazik dizendo que o Papa ia fazer a passagem depois da Páscoa, e um dia depois da Páscoa ele fez a passagem para outro plano. Então, isso é uma revelação pessoal, não é uma revelação moral. Ela é individual. E ele continua. Possa receber, terá um caráter individual, sem cunho de autenticidade. O que é o cunho de autenticidade? Não quer dar a Chagrazik a autenticidade que ela deva ter, merece ter, que tenha, ou que alguém julgue não ter. Mas isso dela dizer não traz para ela o benefício dela não estar errada. Ao contrário, o que traz a autenticidade é quando ela trata de assuntos da moralidade, quando ela fala do amor. E bom, se um dia você me ouvir, Chagrazik, fale mais sobre isso, você fala tão bem. Eu acho que você fala tão pouco quando fala da individualidade, nesse quesito que eu estou colocando. Você só diz, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, vai. E bem rapidinho, mas quando você fala da moralidade, você toca tanto dentro do coração de cada pessoa. Um forte abraço. Vamos continuar. Que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdade absolutas. Está dizendo que, no caso que eu dei a Chagrazik, é imprudente ou leviana? Não. Está dizendo que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdade absolutas. Entendeu? Quer dizer que você está justificando caso a Chagrazik erre. Não. Eu estou dizendo que eu estou dizendo não. O Evangelho segundo o Espiritismo, do qual eu defendo, eu não sou contra nenhuma das palavras aqui, ao contrário, eu sou a favor. Ele está dizendo que essas opiniões pessoais de um ou outro espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdade absoluta. A própria Chagrazik diz, pode observar. É isso que está se colocando, é isso que está se encaminhando para acontecer. Ou seja, é a opinião do espírito. Ele está trazendo para ela a opinião dele. E por isso que ela está dizendo que esse caminho é o que se segue, é o que se molda, é o que se coloca para seguir. E não uma verdade absoluta e imutável. Até porque, imagine, você está em casa, seu telefone toca, um colega seu, ou então manda um WhatsApp dizendo que a Chagrazik falou que você vai ter um acidente de carro hoje. Aí você não sai de carro, você não sai nem de casa hoje. Você não teve um acidente, você vai para a internet, olha, ela estava mentindo, não tive um acidente. Não.
ela te ajudou a evitá-lo. Entendeu? Então é uma opinião pessoal que não pode ser tomada como verdade absoluta, até porque o que vai acontecer pode sim ser mudado. Mesmo que tenha todo um preparo, todo um planejamento. Aí você está dizendo, Lucas, quer dizer que não existe planejamento? Sim, existe. Existe um planejamento espiritual, nós vamos estudar isso no decorrer do curso. Entretanto, contudo, todavia, modificando tudo que foi dito antes, o livre-arbítrio é lei, tanto aqui na terra como no céu. O livre-arbítrio significa o seu direito de fazer o que você bem entender. Seria o meu corpo, minhas regras, mas já existe essa palavra, chama livre-arbítrio. Mas hoje perdeu-se completamente a noção da legalidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer o que você bem entender com a sua vida. Mas isso vai prejudicar os outros. Se uma pessoa que quer fazer o mal for fazer o mal, vai prejudicar os outros, é verdade. Sim, é uma escolha dela, faz parte do livre-arbítrio, está dentro da lei. Mas a gente prega também que nada acontece por acaso. Tudo tem seu motivo. Se uma pessoa pegar um fuzil e sair metralhando todo mundo, quer dizer que quem morreu devia morrer? Quer dizer que quando ele tiver evoluído o suficiente, ele vai conseguir perdoar aquele que atirou. É isso que quer dizer, tá? Então não existe correlação com o erro dentro do espiritismo. Não existe ninguém que contradiga essas palavras de carinho e de amor. Não só dentro da igreja católica, dentro do centro espírita, dentro do grupo de Umbanda, dentro de qualquer ramificação do cristianismo, de qualquer igreja protestante, de qualquer ramificação do catolicismo, ortodoxo ou não, não existe nenhum ramo dentro da Bíblia. Aqui eu pego também a Torá, o Corão, que promova o ódio, o rancor, a desigualdade. Muita gente vai dizer, por causa disso Jesus era comunista. Existe sistema dentro do comunismo e isso acaba com toda a questão. Como não foi dito aqui, não existe instrução para a atitude do ser humano unificada. Existe uma instrução para toda a moral. O que as pessoas fazem é querer regulamentar as relações. O que as pessoas fazem é querer colocar regras naquilo que elas acreditam que está errado e não no que realmente está, na falta de amor, na falta de carinho. No final das contas, o amor é a única solução. E para que a gente não possa se estender mais, vamos realizar hoje, estamos na página 21, no finalzinho da página 21, para continuarmos na próxima aula a partir desta página. A oração de encerramento. Novamente fechem os olhos, elevem seu pensamento a Deus, coloquem as mãos no joelho com as palmas viradas para cima. Senhor nosso Deus, permita-nos enxergar com mais clareza, para ver as obras daqueles que se dizem seus servidores, para que possamos ver e ouvir quem realmente o segue, porque somente através do exemplo nós saberemos quem é e quem não é seu servo. Que assim seja. Um forte abraço e fiquem com Deus.